Olá pessoal, meu nome é José Ferreira Prata, estamos de novo aqui para mais um vídeo sobre a linguagem PL/SQL. Neste vídeo a gente vai falar sobre cursores. Bom, cursor é um segmento de memória que é alocado para conter uma linha ou um conjunto de linhas e colunas de uma determinada operação. Pode ser um insert, um delete, um update ou um select. O tamanho desses cursores é limitado pelo tamanho de memória disponível. É óbvio que ele não vai ocupar, ou que os cursores não vão ocupar toda a memória, tá certo? Então, depende da disponibilidade, o que tiver disponível na memória para ser usado por esses cursores. Porém, você não pode ficar criando cursor à torta e à direita sem fechar os cursores, Ele tem que ser definido em termos de quantidade por uma opção Open Cursors do arquivo spfile, que no caso do Oracle é o arquivo binário que controla a configuração do Oracle. Bom, os cursores podem ser de dois tipos, implícitos ou explícitos. Vamos ver o que é isso já, tá? Então, implícitos são cursores que são criados e abertos, abertos e fechados pelo Oracle, ou seja, o programador, o usuário não consegue enxergá-lo, certo? Consegue testá-lo, mas não tem nenhuma atitude em relação a eles, não consegue programá-lo, tá certo? Eles são usados principalmente para operações de insert, delete, update e select into. Vocês lembram? Select into, nós já falamos em vídeos anteriores, só retorna uma linha, certo? E esse cursor, ele é sempre chamado de SQL, Então, se nós quisermos testar esse cursor, por exemplo, para ver se ele não encontrou nada, não retornou nada, nós faríamos if SQL percentual not found, then. Então, nós testaríamos, ou poderíamos contar com o raw count, quantas linhas foram retornadas, Bom, cursores explícitos são exatamente o contrário do implícito. Eles são declarados de forma explícita na seção declare, tem que ser na seção declare, tá? Do bloco PL/SQL, do programa PL/SQL, Esses cursores, eles podem retornar tanto zero, uma ou várias linhas, aí é indiferente, tá certo? Depende da lógica do programa, da lógica da seleção, certo? Bom, quando eles são usados junto com o laço loop e o while, eles vão precisar ser abertos pelo comando open, eles vão precisar ser carregados pelo comando fetch, eles precisam ser fechados pelo comando close. Nós já vamos ver nos programas mais à frente, nos exemplos. Bom, tanto os cursores explícitos quanto explícitos, nós já falamos antes, eles podem ser testados. Eles podem ser testados se forem encontrados, se não forem encontrados, quantidade de linhas que retornou, se ele está aberto ou se não está aberto. As exceções to anyhow no DataFound também podem ser trabalhadas em conjunto, com esses cursores, tá certo? Do val index também, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui de inserindo uma linha na tabela para testar um cursor implícito. Então vamos lá. Um programa, vocês sabem que o programa PL/SQL precisa basicamente de begin, começar com begin, certo? Então nós temos aqui o insert dessas colunas aqui, na tabela emp. Os valores nós vamos capturar, com a variável de substituição aqui, nestas variáveis. E aí nós podemos testar, vocês lembram? Sempre SQL, Ele chama sempre SQL quando ele é implícito. E em operação de insert, delete, update e select into, sempre vai ser um cursor implícito, Então vamos testar se SQL percentual found, ou seja, se ele fez a tarefa que tinha que fazer. Então, ok, está inserido. Caso contrário, não, Bom, nós podemos também colocar aqui uma exceção quando se tratar de inserir linhas, when do val index, para testar, para no caso, se porventura
tentar ser inserida uma chave primária em duplicidade, né? No caso a chave primária que é essa coluna em Pinot, se ela tentar se inserir em duplicidade, né? Repetir a chave, vocês sabem que chave primária não pode ser repetida, né? Esse é o conceito de chave primária, né? Ele vai para onde? Se for tentado, ele vai para essa exceção aqui, ok? E aí recebe uma mensagem chave duplicada, ok? Bom, para alterar linhas, não vamos ficar repetindo tudo, né? A sintaxe de alteração de linha vocês sabem, né? Tá certo? Idêntico ao SQL. E aqui nós vamos testar o cursor, ó. Tentou-se fazer um update num campo de nome, né? Na tabela EMP, certo? Quando um determinado código, né, for igual ao que for solicitado em tempo de execução, né? Aqui na variável de substituição, se SQL é o nome do cursor quando é implícito, né? Percentual not found, ou seja, se não for feita a atualização, olha, não foi alterado, certo? Aqui a mesma coisa no caso de delete, né? Queremos deletar um determinado funcionário, certo? If SQL percentual not found, ou seja, se o cursor não retornar nada, significa que ele não foi encontrado, né? O empregado não foi encontrado para ser eliminado, portanto não foi eliminado. Bom, vamos partir para cursores explícitos, né? Que é um pouco mais complicado, tá? Aqui eu vou usar um laço loop e vou usar percentual type, que vocês sabem, né? Para cada variável aqui, né? Eu consigo carregar o tipo e o tamanho da variável com percentual type. Então, vemp, eu chamo a tabela emp, ponto, a coluna empinô, e esse percentual type vai carregar essa variável com o tipo e o tamanho deste campo aqui, certo? Desta coluna. Atenção, lembrem-se, não é com os dados, é para herdar o tipo e o tamanho, ok? Fizemos a mesma coisa para nome, fizemos a mesma coisa para salário, para data de admissão. No caso, nós vamos utilizar também a tabela departamento, né? Então, fizemos a mesma coisa para o número de departamento, para o nome do departamento. E aqui está a criação do cursor, ó. Cursor explícito sempre será na área de declare e sempre começará com a palavra-chave cursor. Em seguida vem o nome do cursor, é o nome que vocês dão para o cursor, certo? E esse nome será usado neste bloco de forma definitiva, certo? Is, palavra-chave também, certo? E aí aqui vem um select exatamente igual ao select que vocês faziam em qualquer programa SQL, né? Então eu pego aqui o número de departamento, o nome do departamento, empinou, ename, ó, o sal está meio cortado aqui, tá certo? Mas é S aqui e AL aqui é sal, né? Data da admissão, certo? Não tentem rodar desta forma aqui, né? Porque eu tive que quebrar em duas colunas, tá? Rodem o script que eu vou disponibilizar, certo? Mas aqui é só para a gente mostrar, né? From dept inner join com emp, né? Ou seja, traga o departamento, certo? E os empregados desse departamento, certo? Aqui é o join. Where data de admissão for em tempo de execução, se digita uma data nessa variável de substituição, ele faz a comparação com a data de admissão e traz o departamento ou departamentos e empregados que são relacionados a ele, certo? Então vocês viram, é um select exatamente igual ao que vocês faziam, né, em SQL, né? Não é um select into, é um select normal, porém esse select aqui, o resultado dele vai ser jogado para dentro deste cursor aqui, certo? Pesquisa underline emp, né? Nunca deem nome separado. Sempre, se quiser dar nome de duas partes, coloquem underline, certo? Palavra-chave, nome do cursor, is e o select que vai fazer a seleção e jogar para dentro desse cursor, certo? Agora vamos partir para a nossa área de programação, de código, né? Tá? Então, abrir a pesquisa. Por que eu abro a pesquisa? Porque eu vou executar um laço loop, certo? Com o loop e com o while, eu utilizo a abertura de pesquisa. Quando eu for utilizar fora, eu não preciso, vou mostrar mais para frente. Loop, fit
pesquisa, né, que é pesquisa EMP, é o nome do cursor, jogue para dentro, ó. Cada coluna do cursor vai ser jogado para dentro de cada variável, ó. Certo? Então, tá aqui no cursor. O número do departamento ele vai ser jogado para dentro de VDEPT, a variável VDEPT. Tá, o nome do departamento vai ser jogado para dentro de VDEP nome. O número do funcionário vai ser jogado para VEMP. O nome do funcionário para VNome. O salário do funcionário para VSAL. E a data de admissão do funcionário para VData. Tá certo? Então, olha, vejam, na mesma sequência de colunas será jogado para dentro das variáveis. Então, o que esse fetch aqui faz? Ele posiciona na primeira linha, né, começa na primeira linha do cursor, né, que é como se fosse uma tabela, uma matriz, né, de linhas colunas, né, da pesquisa que foi selecionada aqui, tá? E joga cada coluna para dentro dessas variáveis, certo? E aí eu tenho um exit aqui para se não tiver nada no cursor, tá? Então, exit quando, né, o EMP? Pesquisa underline EMP, né? Não dá para ver o underline aqui, mas ele existe, tá? Pesquisa underline EMP, not found, ou seja, se não tiver nada, ou porque o cursor aqui, a seleção, não retornou nada, ou porque já terminou de fazer, né, já chegou na última linha, ele cai fora, certo? Cai fora desse programa aqui. E aqui são... Opa, voltei. Deixa eu voltar lá, tá? Rapidinho. Certo? Então, desculpem, voltamos, né? Tá? Então, esse DBMS aqui, ó, tá? São os DBMS para imprimir, né, cada uma dessas variáveis, ó. Imprime VDEPT, imprime VDEP nome, imprime VEmpregado, né, o número do empregado, o VNome, o VSAL e a data, ok? End loop, né? Cada vez que, se tiver 3 linhas no cursor, ele faz esse loop, bate aqui, volta, né, até que não tenha mais nada no cursor, ou seja, o cursor não encontrar mais nada. Quando não encontrar mais nada, ele sai fora, né? Fecho, né, o cursor, certo? Para não deixar o cursor aberto. Termino com end, ok? Tudo bem? Depois nós vamos explicar de maneira mais tranquila isso daqui. Vamos ver. Então, esse cursor explícito é isso, ó. Faz de conta que você tem essa tabela aqui, ó, deptno, dname, localização. Eu quero só, quando eu for fazer a pesquisa, só deptno e dname. Aqui eu tenho, na tabela EMP, eu tenho o EMPNO, o ename, o SAL, o deptno e a data de admissão. Tá vendo o cursor que vocês viram lá, ó? PESC-EMP, aqui eu só não coloquei o underline, tá certo? Mas faz de conta que é o mesmo cursor, né? Cursor, o nome do cursor, isso. Select, ó, estão vendo? Selecionei o departamento, o nome. Aqui eu selecionei a localização também, tá certo? Lá no outro não, mas faz diferença isso, um campo a mais. EMPNO, ename, SAL, data de admissão. From, dept, inner join, emp, on. Aqui é o join, né? Compare, né, a chave primária aqui do departamento com a chave estrangeira do departamento. Se elas baterem, né, ele retorna esses que bateram. E também uma condição, where a data de admissão for maior que a data que for capturada aqui em tempo de execução, certo? Bom, aí o que ele retorna? Ó, ele retorna este cursor aqui, ó, certo? Como se fosse uma tabela. Retorna o deptno, o dname, o lock, o EMPNO, o ename, o SAL e a data de admissão. Vamos supor que eu tenha aqui inserido a data de admissão 12 do 12 do 12, por exemplo, certo? Então vocês veem, ele vai pegar aqui quem é que tem 12 do 12 do 12, certo? Então, ó, é o empregado 1, o empregado 102, né? O departamento é qual, tá? Que eles pertencem. Ó, esses dois aqui pertencem ao departamento 1, certo? Então ele só vai trazer o departamento 1, ok? E quais empregados vai trazer? O 101 e o 102. Por quê? Porque na lógica aqui, ó, ele só traz aqueles que forem admitidos após 12 do 12 do 12, né? Então, ó, 12 do 12 do 13, vem? Vem.
2 do 11 de 17, vem? E os dois são do departamento 1. Agora, 9 do 7 do 9, vem? Lógico que não. O limite mínimo era 12 do 12 do 12. E 10 do 8 do 12 também não vem, certo? Ok? Se eu tivesse dado uma data antes disso daqui, então ele traria todos, tá certo? Ok? Então este é o cursor. O que ele faz, o fit? O fit posiciona aqui na primeira linha, certo? Carrega as variáveis com esses dados aqui. Nós apresentamos, bate o loop, volta, tem ainda duas linhas, tem ainda a segunda linha. Carrega aqui as colunas dentro das variáveis, tá certo? Na sequência, né? Na ordem que estiverem, tá? Bate de novo o loop. Tem outra linha? Não, só tinha duas linhas. Dá um exit e sai, ok? Bom, vamos aproveitar, né? Vamos inserir vocês, o conhecimento de vocês a uma variável chamada howType. Vocês viram que naquele exemplo eu usei uma variável para cada coluna. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar uma variável para todas as colunas. Ó. Aqui eu fiz o cursor, né, da mesma forma que eu fiz lá naquele outro exemplo. Opa, apertei sem querer aqui o... Vamos voltar, tá? Vamos voltar. Aperto sem querer o... Vamos voltar. Então, ó, vocês viram que aqui, né, fizemos o mesmo select, certo? E aqui, ó, tem uma variável, vRegistro, que eu carreguei como? Eu não carreguei coluna, né? Eu carreguei o registro inteiro, tá certo? Ok? howType é o registro inteiro. Type é só a coluna. Então aqui ele vai carregar todas as colunas, certo? Que foram feitas nesta seleção, que foram jogadas para dentro desse cursor, tá? Todas essas colunas aqui, ó, vão ser carregadas num único registro, que vai ser jogado para esta variável aqui que eu chamei de vRegistro, ok? Vamos ver como é que funciona. São diferenças pequenas. Abro o cursor, faço o loop, fit. Aqui estão vendo? Eu jogo o PESCamp, né? Eu chamei esse daqui de PESCamp, não usei o underline, para dentro de vRegistro. Não preciso ficar dizendo coluna por coluna, né? Porque todas as colunas já estão aqui, ó. Tá? Então fit, posicionou na primeira linha, carregou todas as colunas aqui, ó, jogou para dentro de vRegistro, certo? Cada coluna vai ser jogada na sequência para dentro de vRegistro, ó. As mesmas colunas que foram colocadas aqui, que o vRegistro herdou, tá certo? Vão receber aqui os dados de PESCamp, certo? O fit ele posiciona na linha e carrega com as colunas desta variável aqui, que é equivalente a um registro. Bom, aqui testa, né? Aqui eu fiz, ao invés de fazer só com exit, eu fiz um teste, ó, para contar, para dar aquele exemplo de teste de howCount. Se PESCamp, quanto tiver de linha aqui, faço uma contagem de linha. Se for menor que 1, ou seja, 0, por exemplo, tá? O que ele vai fazer? Ó? Vai dar uma mensagem de não encontrado. Tá certo? Eu não usei, né, a exceção. Eu fiz um teste aqui com howCount. Usando o quê? Usando o cursor, né? Fiz um teste de howCount usando o cursor, tá? End if, né, para terminar aqui o teste do if. Aqui o nosso exit de sempre, né? Exit quando PESCamp não encontrar mais nada, né? Sempre que ele bater aqui no loop, voltar, muda para a linha de baixo, volta, muda para a linha de baixo, né? Escreve aqui os dados das colunas, né? Vai batendo aqui, volta para cá, né? Tem ainda, tá? Se tiver ainda, ele faz de novo. Quando não tiver mais nada, ele faz esse teste aqui, ó. Não tem mais nada no cursor, então cai fora. Fecha o cursor, termina com end. Ok? Aqui, eu vou passar rápido, porque é essa mesma explicação que eu passei para vocês, né? Declare, criamos o cursor, criamos uma variável, né? Chamada vRegistro, tá? Iniciamos com begin, abrimos, né, com PESCamp, fazemos um loop,
posicionamos, né, o fit posiciona na linha do cursor e carrega as colunas para dentro da variável, ou das variáveis se você usar percentual type. Mas como nós usamos raw type, então ele carrega tudo para dentro de uma variável tipo registro. Desde quando PSQEMP não tiver mais nada. Tá? Aqui, abrimos de novo, né? Tá certo? Não sei o que aconteceu. Aqui está explicando, eu acho que está em duplicidade, né? A coisa. Mas vamos explicar de novo. Tudo bem, começou o begin de novo aqui, né? Lá no programa está certinho, quando eu for mostrar para vocês rodando o código, né? Abre o cursor, faz um loop, posiciona, né, na linha, tá certo? Joga para dentro, carrega VRegistro. Faço aquele teste lá que eu mostrei para vocês, né? Se a contagem for menor que 1, e força a saída. Imprime, encerra o loop, fecha o cursor, encerra o bloco. Bom, ali eu fiz com laço loop. Aqui eu vou fazer com laço while. Né? Então a mesma coisa, né? Tá? Declare, cursor, certo? Ó, criei uma variável raw type, né? Joguei para ver registro, né? Vai dar o tipo e a coluna de todas as colunas deste registro aqui, que foi criado quando eu fiz essa seleção. Ele pegou todas essas colunas e formou um registro, certo? Begin, abro o cursor. Só que ao invés de loop, o teste ocorre aqui, né? Antes, tá certo? Se tiver alguma coisa, né? Se for verdadeiro, né? Ele faz, né? Vai ser verdadeiro, né? Porque o teste é para ser executado, né? Enquanto for verdadeiro, faça esse loop aqui, né? Fit para dentro de VRegistro. Mesma coisa, tá vendo? A única coisa que muda é que ele testa no começo, né? Eu poderia colocar outros tipos de teste, né? Eu coloquei verdadeiro para ele entrar de qualquer forma, mas eu poderia ter colocado um teste, por exemplo, se tiver uma contagem tal, né? Qualquer coisa que pudesse impedir ele de entrar. Vocês vejam, quando eu faço o laço loop só, ele faz pelo menos uma vez e faz o teste, né, no final, né? Tá certo? Se eu uso while, eu poderia testar aqui no começo, ou seja, não precisaria nem entrar, certo? A diferença do while para o loop é exatamente essa. O while testa no começo, o loop testa só no fim. Eu sei que tem o loop aqui também, aqui é a sintaxe, né? Mas o laço loop é aquele que só tem o loop. O laço while é esse que tem o while, né? Existe a palavra-chave também loop para rodar, ok? Só para não confundir vocês, tá certo? Mesma coisa, ó, carrego, posiciona, né? O fit posiciona na linha, carrega para dentro da variável que tem várias colunas. Se não encontrar mais nada, cai fora. Se não, escreve aqui os dados que carregou, end loop, close, né? Se bater no end loop e tiver voltar, é verdadeiro ainda. Se encontrar outra linha, faz, né? Se não, exit, ok? Aqui o laço for. O laço for é bem diferente, tá? O laço for, ó, não preciso abrir com open, não preciso usar fit, não preciso fechar. Olha só, declaro o cursor, certo? Aqui, ao invés de pegar a data, eu peguei o número do departamento, ó, tá certo? Selecione quando o departamento for, por exemplo, 1, ou quando o departamento for o 2, tá? Para trazer um departamento só. E vários empregados, se ele tiver, né? Tá vendo? Olha o começo, ó, begin. E aqui não precisa abrir com open, não precisa do fit, não precisa nada. O que o for faz? Ó? O for vê contador. Vocês viram? Nem declarei. Opa, voltamos de novo, meu Deus. Nem declarei. Vamos lá. While, né? Vocês viram que só dá um toque, né? Eu devia ter mudado aqui, ó. Desculpem, tá? É que eu dei um toque a mais aqui, tá? Então, olhem só. No for, né? Voltando para o for aqui, ó. VContador. Eu nem criei a variável VContador. Estão vendo? Não criei ela, tá? Porque quando você usa for, você não precisa criar a variável VContador. É igual no C, igual a outras linguagens, tá certo? Sintaxe é a mesma, tá?
in, isso é sintaxe do laço for, né, do PLSQL. Estão vendo? Ó, este cursor que eu criei aqui, C underline PSQEMP. Tá? Olhem só, tá? Loop. O que ele faz? Ele vai jogando para dentro da variável contador, tá? As colunas com os valores que ele tem em cada linha. Então ele está posicionado na primeira linha, ok? Como o laço for, quando ele é usado o laço for? Você usa o laço for quando você quer executar de qualquer maneira uma sequência de passos, certo? Um determinado número de vezes. E qual o número de vezes que ele vai executar aqui no contador? Vai executar a quantidade de linhas que ele tiver carregado aqui em C PSQEMP. Se ele carregou 5 linhas, ele vai executar no contador 5 vezes, certo? Se ele carregou 10, 10 vezes. Se ele carregou 1 milhão de vezes. Você não precisa declarar o contador e ele vai ter aqui a quantidade de linhas que tem que ser executado. Por quê? Porque em C PSQEMP ele tem a quantidade de linhas que vieram aqui, retornaram na seleção. Se não tiver nada, ele simplesmente vai sair, certo? Se tiver linhas, ele vai jogar para dentro da variável vContador, que vai ser como se fosse um registro também com todas as colunas que foram selecionadas aqui neste cursor. DebtNo, DNAME, EMPNo, ENAME, SAL, data de admissão. Aqui nós estamos escrevendo, né, o conteúdo de cada coluna. Então, olhem só. vContador, tá vendo? vContador.debtNo é o valor que tem na primeira linha em DebtNo. DNAME, o valor que tem na primeira linha em DNAME. EMPNo, o número de empregado que tem na primeira linha. O ENAME, o nome de empregado que tem na primeira linha. O SAL, o salário de empregado da primeira linha. E a data de admissão da primeira linha, certo? Mas vejam, eu sempre tenho a variável contadora que foi carregada com as colunas que foram selecionadas pelo cursor, tá certo? Que foram selecionadas, jogadas dentro do cursor, tá? Ponto a coluna. Ele bate aqui no end loop e volta. O contador ainda é válido? Não foi esgotado o contador? Não. Roda de novo. Vai rodando. Até que esgotou o contador. Sai. Vocês vejam, é um laço for igual o de outras linguagens que vocês provavelmente já conhecem. Tá certo? A única diferença é que ele utiliza esse contador para carregar com as colunas que foram selecionadas, que foram jogadas, né, com cursor, certo? Então, tem 5 colunas aqui, então 5 colunas nesse cursor que foram jogadas para vContador. Você imprime vContador, ponto a coluna que você quer imprimir. E se eu quisesse imprimir só algumas colunas? Não teria problema. vContador, ponto a coluna que você quer. E se eu quisesse fazer uma comparação aqui com de salário? Se o salário for maior que tanto, faça tal coisa. Basta você fazer if vContador, ponto sal, maior que tanto, menor que tanto, ok? Tudo igual, as condições tudo igual. Você só tem que usar, né, a variável, ponto, a coluna que foi selecionada, ok? Nós vamos ver então agora executar os exercícios práticos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa a fazer, deixa eu ver aqui. Bom, só para mostrar para vocês, criei aqui a tabela dept, né? Criei a tabela emp, certo? Com aquelas colunas que nós vimos lá, né? Inseri com alguns departamentos. Inseri também alguns empregados, né, para esses departamentos. Bom, vamos limpar aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos fazer aquele cursor implícito que é para inserir um empregado, né? Então vocês viram que naquele cursor implícito eu
fiz um insert, né, de empregado, né, empreguei para inserir estas colunas aqui, né, empinou, ename, sal, deptino, tá, os valores, né, os valores são capturados aqui numa variável de substituição de número, nome, salário e departamento. E depois eu faço um teste com o cursor. Mas vocês lembram, o cursor é sempre o SQL, certo? Eu tenho que testar sempre esse cursor, tá? Então aqui eu estou fazendo o teste. Se SQL, né, for encontrado, então ele vai escrever uma determinada mensagem, né? Por exemplo, nós vimos lá, se o cursor se foi inserido, né? Só para mostrar para vocês, voltando lá na inserção, tá? Inserido linhas na tabela, né? Então, se cursor foi encontrado, né? Se ele, quando ele fez a inserção, ele encontrou algum cursor, então ele digita aqui inserido, certo? Ok? Tá demorando um pouquinho aqui, tá? Para carregar, tinha descarregado, tá certo? Vamos dar aqui, não está respondendo, né? Que chato, né? Vamos aguardar aqui alguns segundos para ver se ele responde, né? Se não, vamos fazer o seguinte, vamos fechar este vídeo e eu faço uma parte 2, tá? Para complementar o vídeo, ok? Tá bom?